Mas eu quero chamar para conversar conosco um pouquinho aqui agora, um deputado distrital que está na primeira legislatura, primeiro mandato dele, e todavia tem feito a diferença na Câmara Legislativa. Uma pessoa que eu conheci no ano passado, veio ao Pampa e Cerrado, gravou uma entrevista conosco aqui. Eu não o conhecia, mas passei a ser um seguidor, um admirador dele, meu amigo, colega, advogado, doutor. Deputado distrital Tiago Manzoni, por gentileza. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, doutor Raul. Uma alegria recebê-lo. Alegria minha de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer que a sua agenda hoje está apertadíssima, tem atividade sindical, posse de sindicato, várias cerimônias para ainda, mas o senhor abriu um espaço para estar conosco aqui e sempre que convidado o senhor comparece aqui. Bem-vindo, obrigado por ter vindo. Obrigado, é uma grande alegria. A agenda é corrida, mas também não é tão corrida assim, não. Dá para a gente estar aqui, é uma grande alegria poder Uma, falar com o senhor e com o nosso telespectador. e comer uma costela também é bom, né, velho? É muito boa, por sinal. Não só a costela, como as entradas que serviram ali, muito bom. Ah, que maravilha. Deputado, eu tenho observado a sua pauta tem sempre eu ia dizer, a pauta tem se pautado, ia fazer um cacófono redundante aqui, né? Mas o senhor tem pautado a sua atividade parlamentar um pouco focado na educação e na segurança, né? São dois problemas que sempre, qualquer cidade do Brasil, qualquer município, qualquer estado, são duas grandes preocupações. Mas em Brasil nós temos um fator complicador. Quem repassa a verba é a União. Isso limita um pouco o governo local a ter uma liberdade nas suas políticas educacionais ou de segurança pública? Doutor Raul, eu acho que mais do que a parte financeira, que também tem sua influência, o Distrito Federal padece um pouco, não só o Distrito Federal, mas os estados em geral do que a Constituição Federal previu acerca das competências legislativas. Então, assuntos, por exemplo, como direito penal, direito processual penal, que interferem diretamente na segurança e na sensação de segurança, Monopólio federal. são competência privativa da União Federal. E a verdade é que a realidade do Brasil ela é muito distinta. Então, nós temos, por exemplo, estados como o Rio Grande do Sul, que tem uma realidade completamente diferente de estados da região norte do país. Só a título de exemplo, eu vou dar Roraima. E essas realidades diferentes, na minha opinião, fazem com que a legislação tivesse que ser diferente. Eu lhe dizer mais, do Rio Grande para Santa Catarina Já tem diferença, já tem diferenças exatamente. culturais. E fui indagado sobre isso na semana passada no UniCeub, por alunos do curso de Direito que me perguntaram sobre isso, e eu falei: ora, tem unidades da federação, por exemplo, cujo maior problema de segurança é homicídio. Os crimes que mais acontecem são homicídio. Então, para essa unidade da federação, deve se ter uma punição mais robusta, mais rígida, mais forte contra quem comete esse tipo de crime. Tem outras unidades da federação que homicídio não é um problema. O problema, por exemplo, é furto ou roubo. E cada unidade da federação, na minha opinião, deveria poder legislar para produzir segurança para sua própria população. Dei o exemplo da cidade de São Paulo, que é onde menos homicídios ocorrem a cada 100 mil habitantes, uma taxa de 5. Mas a unidade da federação onde acontece mais são 48. Olha a diferença Qual é disso. o estado? Agora me fugiu a memória o estado, eu posso até dar uma pesquisada. Deve Mas ser região norte, provavelmente. sim, sim. Centro-Oeste também é violento, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul são Também dei o violentos. exemplo da região centro-oeste, em especial os nossos estados que fazem fronteira a oeste. Por quê? Porque lá o grande problema que nós temos é tráfico de drogas. Então faz sentido para esses estados terem punições mais severas para esse tipo de crime. Então é um Então o problema senhor grave. defenderia uma descentralização do Código Penal, do Código Civil? Defendo a descentralização. O ministro Paulo Guedes, ministro do governo Bolsonaro, para mim, um excelente ministro, do melhor governo que nós tivemos depois da redemocratização, ele falava muito que nós temos que rediscutir o nosso pacto federativo. E eu penso que essa rediscussão precisa ser feita. O mesmo vale para a educação, em que a competência é concorrente, mas no final das contas, quase tudo que nós tentamos legislar Sobra aqui muito pouco para o Estado, né? sobra muito pouco para o Estado e a gente vive essas dificuldades. E o Brasil é um país hoje, infelizmente, que grande parte da nossa população é analfabeta funcional. As pessoas terminam não só o ensino médio, mas muitas vezes o ensino superior
sem saber ler, escrever e interpretar um parágrafo. Essa é uma dificuldade que impede o Brasil de crescer. Nós temos muita dificuldade de fazer o Brasil crescer, porque nós temos um gargalo de produtividade que faz com que o mercado de trabalho não consiga assimilar a mão de obra qualificada e a gente não consegue produzir. Por isso é que a minha atividade é voltada, em grande medida, para a educação. Temos trabalhado muito, tem um projeto de lei para transformar a matemática e português em ensinos prioritários, já que são as disciplinas elementares, e para que elas sejam ensinadas de maneira transversal, que todas as disciplinas tenham que ensinar português e matemática, e porque, na minha concepção, a aprendizagem de português e matemática vai facilitar o aprendizado de todas as outras disciplinas e vai facilitar para que o aluno, depois, quando ele for se inserir no mercado de trabalho, ele consiga empregos melhores remunerados e possa exercer atividades com maior produtividade para melhorar o DF e o Brasil. Maravilha. O senhor preside hoje a CCJ da Câmara Distrital, né? Perfeito, sou presidente da CCJ. Eu quero aproveitar, deputado, estou com o senhor aqui, o senhor é da CCJ, preside da CCJ, e agradecer ao senador Davi Alcolumbre, atual presidente da CCJ do Senado Federal. Virtualmente, o próximo presidente do Senado vai voltar à presidência, tudo indica, né? Nós temos um PLP que foi aprovado na Câmara dia 27 de agosto. Foi para o Senado, chegou o presidente Pacheco, no dia 19, se não me engano, de setembro, ele despachou para a CCJ e para a CAI. Chegou na CCJ dia 25 de setembro, ou seja, há menos de 45 dias, né? E nós pleiteando para que na semana que veio, nessa semana, o senador Alcolumbre designasse o relator. E hoje, atendendo a um requerimento do senador Otto Alencar, agora no finalzinho da tarde, há uma hora atrás, o plenário do Senado votou urgência urgentíssima e aprovou. Então, o nosso PLP não vai passar por nenhuma comissão, já sai da CCJ, vai para o plenário e pode ser apreciado ainda esse ano. Esse PLP regulamenta o cooperativismo de seguro e o mutualismo de proteção patrimonial, deputado. Se eu tenho uma ideia, aqui em Brasília, capital da República, ele vai beneficiar pelo menos 400 a 500 mil habitantes. No Brasil todo, hoje, pelo mercado atual, já beneficiaria mais de 7 milhões de pessoas, mas nos próximos 5 anos, com a regulamentação, com certeza, vai beneficiar 30 a 40 milhões de brasileiros. Vai gerar empregos, vai distribuir renda e vai arrecadar mais tributos para os estados, municípios e para a União. Então, obrigado ao senador Davi Alcolumbre, obrigado ao senador Otto Alencar, ao senador Irã Gonçalves, à senadora Soraya Trunic, ao senador Esperidião Amin, ao senador Marcelo de Castro, ao senador Isalci Lucas, à senadora Damares Alves, que foram os que mais, vários outros senadores nos apoiaram, mas esses foram os que mais se empenharam para que houvesse aí a urgência urgentíssima, aprovada hoje, terça-feira, 12 de setembro, e se Deus quiser, ainda esse ano, esse projeto será apreciado pelo Senado Federal no seu plenário. E eu perguntaria ao senhor deputado, a CCJ em qualquer casa de leis, em qualquer Câmara de Vereadores, em qualquer Assembleia Legislativa, na Câmara Distrital, na Câmara Federal, no Senado, é realmente a comissão temática permanente mais importante entre todas as que existem? Não posso dizer, doutor Raul, que ela é a Não é mais puxar a brasa para a importante. sardinha, é para ser realista. É. O que acontece? Todos os projetos passam pela CCJ. Necessariamente. Necessariamente. Ela é uma comissão que não analisa mérito, então ela não vai aprovar ou reprovar o projeto em razão do seu mérito. Ela analisa a admissibilidade, vê se o projeto de lei está em conformidade com a legislação pertinente, no nosso caso aqui distrital, se ele não viola nenhuma lei federal e não viola a Constituição. E se ele não tem nenhuma injuridicidade, que é como se ele fosse inexequível, Algum né? vício de iniciativa, Vício de vício iniciativa, de isso tudo. competência. Então, no final das contas, a CCJ, o pessoal diz que ela é a mais importante, porque depois da análise da CCJ, os deputados E- vão votar e vão dizer se o projeto segue para o plenário, pode ser apreciado pelo plenário, ou se ele não vai para o plenário, no caso de ele ser inadmitido. Por isso dizem
ser a CCJ a comissão mais importante. Eu digo, deputado, sempre eu não sou crítico, eu sou opiniático, né. E quando tiver que elogiar, eu elogio, quando tiver que criticar, eu critico também, né. Governador Ibanez, para mim, até o momento, dos 39 anos que eu resido aqui na capital da república, quase 4 décadas, né, é o maior tocador de obras, né. E obras que às vezes você não consegue colocar a placa, né. Se inaugura um prédio, um edifício, um monumento, você põe uma placa lá com o nome do governador. Mas às vezes uma rodovia que se pavimente, um viaduto que se recupere, uma estação de tratamento de água e esgoto, a própria rede de águas pluviais, está lá enterrada e não tem como colocar placa. E o Ibanez tem feito tudo isso, tem consertado a cidade e tem tirado os gargalos da cidade. Para mim, é o maior tocador de obras e tendo superado inclusive o próprio governador Roriz, de quem eu sou um eterno admirador. Entretanto, quando a gente fala da saúde, a gente conversa, eu tenho muitos amigos médicos, me relaciono muito bem com todo o pessoal da saúde, e eles dizem que o que o Ibanez tem feito em obras, ele tem pecado na saúde, tem deixado a desejar na saúde. O senhor, como um defensor da educação e da segurança, sobretudo, qual é a sua avaliação do atual governo, na questão da educação, da saúde? Tem feito o possível, tem deixado a desejar, ou tem feito um pouco além daquilo que seria razoável, seria possível, tem se sacrificado para consolidar, essas 2 pastas tão importantes para a qualidade de vida? Doutor Raul, eu acho que o parlamentar, ele é eleito para representar a população, né? Então, assim, a minha opinião pessoal, nesses casos que o senhor está falando, conta muito pouco. Vale muito mais a pena a gente ouvir o que o povo está dizendo do que eu expressar a minha opinião pessoal. E me parece que tanto uma avaliação quanto outra são a avaliação do povo. A gente anda no Distrito Federal inteiro e a gente vê a população satisfeita com as obras, às vezes um pouquinho chateado, porque a Mas o do obra tumulto que provoca, dos provoca transtornos, né? transtornos, exatamente. E diz um amigo meu, o Siverson, que está bem ali atrás, ele diz assim: vai melhorar, mas antes de melhorar, vai piorar. Porque É, obra é assim. o Fauzi veio 2 vezes aqui no programa durante aquela obra gigante da estrutural, né? Pois é, e foi E quando ele me falou: "Olha, vai inaugurar em dezembro", foi ano passado, eu falei, aí a minha secretária chegava todo dia atrasado, porque ela mora em Taguatinga, eu falei: "Kelly, quer dizer que a partir de janeiro você vai não chegar na tem hora. mais desculpa para chegar atrasada", porque eu acho que realmente de todas as obras, a da estrutural foi a que mais provocou, transtornos, no ajuste hoje está aquela maravilha de obra, né. E ao passo em que a população, sente a melhoria que essas obras trazem, a população sente na pele também as dificuldades que o nosso sistema de saúde está enfrentando. Então, muito mais do que eu opinar sobre isso, vale a opinião da população, e eu não tenho dúvida que a população concorda que as obras têm sido boas e também que o nosso sistema de saúde Tem está deixado a desejar. precisando de ter muitas melhoras. E eu sempre digo, a obra às vezes espera, a rodovia espera, um congestionamento, um engarrafamento, pode esperar mais alguns meses, alguns anos, agora a dor não pode esperar, a vida não pode esperar. Às vezes, esse esperar pode significar um agravamento irreversível da doença ou até mesmo, a morte do cidadão, né. Ó, deputado, hoje é terça-feira, dia 12, que nós estamos gravando aqui, eu prometi para o deputado que eu liberaria até às 20h15 para o compromisso dele no Sindi Varejista, já são 20h18. Então, a partir de agora, é a sua responsabilidade, viu, assessoria? Então, se o senhor quiser falar mais alguma coisa para a A população, conversa tá um boa, doutor. recado, o senhor fica à vontade para mandar um recado para os seus eleitores, fique à vontade, o microfone é seu, o púlpito é seu, e depois eu libero para o Sindi Varejista, senão o sindicato vem cobrar de mim depois, viu? Doutor Raul, obrigado, obrigado pelo convite para estar aqui. O senhor começou fazendo a primeira pergunta sobre educação e segurança, né? E, na verdade, quando eu fui eleito, eu sou um conservador, sou um parlamentar de direita, sou um conservador. Acredito muito que o conservadorismo solucionaria muitos dos problemas que nós enfrentamos enquanto sociedade. E eu fui eleito com 3 pautas principais: a defesa da família, que eu tenho feito com muito afinco, e aí estão incluídas as nossas mulheres, as nossas crianças;
a defesa do empreendedorismo, quem gera e quem precisa de emprego e renda, e eu não acredito que haja oposição entre eles. Acho que essa é uma mentalidade que precisa mudar no Brasil. A gente se acostumou a acreditar que o empresário é contra o trabalhador e o trabalhador é contra o empresário, e eu não acredito nisso. Um depende do outro, sem o outro um não realiza, sem um, o outro não faz nada. Absolutamente. E eu, aliás, falando nessas divisões, eu acho que essas divisões são muito maléficas para o Brasil. Nós nos acostumamos a nos ver divididos e a acreditar que estamos uns contra os outros, seja por causa do sexo, seja por causa da cor da pele, seja por que motivo for. E eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos todos seres humanos, aqui no Brasil nós somos todos Não brasileiros, existe raça branca, raça negra, raça existe a amarela. raça A humana. raça humana. É nisso que eu acredito. Então, sou um E o defensor, esqueleto é todo da mesma cor, né? tudo a mesma Todos os coisa, esqueletos são da mesma cor. e no final termina todo mundo igual. Exatamente. Depois do jogo, a rainha e o peão vão para a mesma caixa, né? Exatamente, exatamente. Ou para o mesmo caixão. E, e, bom, então, família, empreendedorismo, liberdade. E eu tenho feito a defesa dessas pautas na Câmara Legislativa, e eu acredito que a população de Brasília queira isso. Dentro desse contexto, é que nós enxergamos o quanto a população carece de bons projetos e de boas ideias sobre educação e segurança. O nosso tecido social está muito desgastado, a nossa sociedade está muito dividida, e eu penso que grande parte disso passa pela nossa educação e pela nossa segurança. Eu acredito que o Estado deva existir primordialmente para defender 3 direitos que são inatos do ser humano: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, todo o meu trabalho voltado para a segurança, e eu apoio muito as forças de segurança, polícia militar, polícia civil, as forças de segurança em geral. Eu faço esse trabalho porque eu acredito que o Estado deve preservar a vida, a liberdade e a propriedade privada. E o trabalho vinculado para a educação é um trabalho porque eu acredito que a mentalidade dos jovens ela é formada pelos pais, os pais educam sobre costumes, sobre moral, sobre religião, e a escola é parceira dos pais, vai ensinar essas crianças junto com a família para que a criança se insira mais tarde no mercado de trabalho, guardando os valores que os pais ensinaram. Então, essas 2 pautas, educação e segurança, elas estão vinculadas ao conservadorismo e aquilo que eu acredito como estilo de vida, que é o estilo de vida que prepondera, que é majoritário na população do Distrito Federal e do Brasil. Então, como último recado, eu deixo aos conservadores de Brasília, do Distrito Federal, que nós não podemos desistir do Brasil. Vamos continuar por aquilo, vamos continuar lutando por aquilo que nós acreditamos, vamos continuar amando a Deus, defendendo a família, amando o Brasil também e lutando pela nossa liberdade. Maravilha, fantástico. E no binômio educação e segurança, eu sempre digo, invista em escolas para economizar em presídios no futuro, né? Se investir em escola, vai economizar nos presídios. Deputado Manzoni, obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo. Como sempre, foi uma alegria, foi um privilégio ter conversado com o senhor. E aqui, o senhor não precisa ser convidado. Quando quiser vir, me liga e diz, olha, preciso dar um recado para a população de Brasília. Isso aqui, a sua tribuna, é uma extensão do seu gabinete, é uma extensão do púlpito lá da Câmara Distrital. Seja sempre bem-vindo. Te agradeço, doutor Raul. Um abraço. Deus continue a abençoá-lo. Amém.